Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos as derivadas das funções logarítmicas. Hoje, vamos estudar taxas relacionadas e as aproximações lineares e diferenciais. Continuando o tema abordado nas últimas aulas, processos de fabricação, vamos dar uma ênfase nos processos por soldagem e vamos destacar o processo GM-AW, que é o Gas Metal Arc Welding. A soldagem é a obtenção de peças pela união de duas ou mais partes e pode ser realizada através da fusão ou pressão. A soldagem assegura a continuidade das propriedades químicas, físicas e mecânicas do material, e ela pode ser realizada também com ou sem material de adição, ou metal de adição, porque normalmente é realizado com metal, essa adição. Ela é utilizada na fabricação e recuperação de peças de tamanhos e formas variadas. Também a soldagem é aplicada desde estruturas simples, como grades, portões, até aplicações mais complexas, como navios, automóveis, oleodutos, gasodutos, até mesmo reatores nucleares e na indústria aeroespacial. A soldagem arcoelétrico com gás e proteção gasosa, que tem essa sigla GM-AW, ela é um processo em que a união de peças metálicas é produzida pelo aquecimento destas com um arco elétrico, entre um eletrodo que é consumível, um eletrodo metálico nu e a peça de trabalho. A soldagem MIG-MAG, como ela é conhecida, temos aqui uma máquina para soldagem MIG-MAG, onde MIG quer dizer metal inerte gás e MAG quer dizer metal ativo gás. A proteção da região da solda contra a contaminação pela atmosfera é feita por um gás ou mistura de gases. Na soldagem MIG, metal inerte gás, esse gás ele é inerte, como por exemplo o argônio. Já na MAG, esse gás é um gás ativo. Podemos citar um gás muito utilizado, o dióxido de carbono, que é o CO2. Ou você pode fazer uma mistura de gases. A solda MIG ela é muito usada em materiais não ferrosos, mas também pode ser aplicada em aços. Já a solda MAG é mais utilizada para materiais ferrosos. Tanto a soldagem MIG como a soldagem MAG são considerados processos semiautomáticos, porque a alimentação do arame é feita por um alimentador contínuo motorizado. Temos aqui um carretel, onde o material de adição ele é alimentado até a tocha, onde vai fazer a soldagem, e você pode regular essa velocidade. Eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algum processo de soldagem que você conhece e onde ele é aplicado, uma vez que existem mais de 50 processos atualmente. Então, você faça uma pesquisa sobre processos de fusão ou pressão, deixa lá nos comentários do vídeo, junto com alguma aplicação ou curiosidade. Lembrando que o equipamento mostrado na figura faz parte do Laboratório de Soldagem do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife, e os estudantes de engenharia cursam duas disciplinas relativas a esse tema, onde eles realizam diversas soldas, utilizando vários processos, como eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, entre outros. Iremos começar a aula de hoje mostrando um problema em que o metal de adição de um equipamento MAG ele é puxado por um carretel para realizar a solda. Esse carretel ele gira e o material de adição vai ser desenrolado em camadas com diâmetro constante. Se a velocidade de alimentação do arame for constante igual a 12 metros por minuto, vamos determinar a taxa de variação que o carretel gira quando a camada de diâmetro 220 milímetros é desenrolada. Então, temos aqui, segundo a AWS 5.18, a AWS é a Sociedade Americana de Soldagem, o American Welding Society, em que temos aqui um eletrodo de diâmetro de 1,2 milímetro, cuja referência é o ER 70S-6. Ele é indicado para a soldagem de aços carbono e aplicado em todas as posições.
Então, temos aqui que a velocidade é constante de 12 metros por minuto. Vamos converter essa velocidade para o sistema internacional. Ok, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, nós deveríamos, se de minuto para segundo multiplicar por 60, mas observe que por minuto está no denominador. Então, nós vamos dividir por 60 e vamos encontrar essa velocidade em metros por segundo. Dividindo 12 por 60, temos uma velocidade no Sistema Internacional de alimentação do material de adição de 0,2 metros por segundo. Ok? Então, podemos dizer que essa taxa de variação ds/dt é 0,2 metros por segundo. E o raio na camada que nós queremos de diâmetro constante é 110 milímetros. Uma vez que o diâmetro é 220, então nosso raio seria 110 milímetros. Nós vamos aplicar uma equação para resolver esse problema que vocês viram desde o ensino fundamental. Quando nós temos um ângulo θ numa circunferência que forma um arco, o comprimento desse arco, se considerarmos o comprimento desse arco igual a S, S vai ser dado por R vezes θ. Ou o ângulo θ é dado pelo espaço percorrido dividido pelo raio, onde esse ângulo θ é dado em radiano. Iremos resolver esse problema daqui a pouco, mas antes disso, vamos ver alguns conceitos básicos de taxa relacionada para voltarmos e resolver esse problema. Iremos fazer um exercício clássico de taxas relacionadas, onde temos aqui uma escada que está encostada na parede, está uma distância x aqui da parede e apoiada a uma distância y aqui na vertical. Essa escada tem um tamanho de 10 metros. Imagine que essa escada escorrega, ou seja, ela vai para a direita aqui na horizontal com a velocidade de 2 metros por segundo e ela começa a descer aqui na vertical. Enquanto começa a aumentar a distância aqui em x, começa a diminuir a distância aqui em y com uma certa velocidade. Então, nós queremos saber aqui quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede, quando a base da escada está a uma distância de 6 metros da parede. Ou seja, quando x é igual a 6 metros, qual a velocidade aqui? Qual a taxa de variação que essa escada está escorregando para baixo? Então, vamos ver que taxa relacionada está intimamente ligada, na realidade, é uma aplicação direta da regra da cadeia, que nós estudamos em aulas anteriores, ok? Primeiro passo para resolver um problema de taxa, nós precisamos encontrar uma equação para o problema. No caso aqui, nós temos uma escada de 10 metros. Se você observar aqui, tanto na horizontal, entre a horizontal e a vertical, temos um ângulo de 90 e poderíamos relacionar x e y usando o teorema de Pitágoras. Porque o quadrado da hipotenusa, que seria a escada, é igual à soma do quadrado dos catetos, que seria x e y. Uma vez encontrada a equação do problema, nós vamos aplicar a regra da cadeia derivando ambos os lados da equação em relação a t. Ok? Então, se nós derivarmos aqui em relação a t, a derivada de x ao quadrado seria 2x, só que x é uma função de t, então ficaríamos com dx dt, que seria a variação de x em relação ao tempo, ou seja, seria vx. Ok? E vamos fazer a derivada de y ao quadrado, que ficaria 2y vezes dy dt, que seria a taxa de variação instantânea de y em relação ao tempo. Observe que 10 ao quadrado é 100, mas a derivada de uma constante é igual a zero. Ok? Podemos manter 2y dy dt no primeiro membro e passar para o segundo membro 2x vezes dx dt e dividir toda essa equação por 2. Então, ficamos que dy dt é igual a menos x sobre y dx dt. Nós queremos desse problema vy, que seria a taxa de variação de y em relação ao tempo. Ou seja, dy dt seria menos x sobre y. Observe que nós temos o valor de x, que é 6 metros, mas não temos o valor de y.
Mas nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar que quando x é 6, se nós aplicarmos cateto 6, temos aqui um cateto 6, a hipotenusa 10, então y seria 100 menos 36, que é 6 ao quadrado, daria a raiz de 64, que seria 8. Então, usamos a equação do problema para encontrar a variável que faltava, que seria y. Agora podemos substituir menos x sobre y, ficamos aqui com menos 6 sobre 8, e dx dt foi dado na questão. Temos aqui vx, que seria a velocidade horizontal. Então, temos que dy dt é 6 vezes 2, 12, dividido por 8, ficamos que dy dt é menos 1,5 metros por segundo. Observe que essa velocidade Vy é negativa. Por quê? À medida que a distância de x vai aumentando, y vai diminuindo. Ou seja, a taxa de variação é negativa. Ok? Vamos ver alguns detalhes que vocês vão precisar muito para resolver problemas de taxa. Primeiro, leiam e façam o esboço do problema. Então, leiam atentamente, marcando alguns detalhes do problema e façam um esboço, um desenho relativo à questão. 2. Coloquem os dados com as notações. Você vai lá colocar dy, dx, quem é? O que é que eu quero? Eu quero vy, quero vx, qual é a taxa que eu quero, em relação a quê? Então, coloque essas notações e procure uma equação que relacione as grandezas do problema que você está querendo resolver. Então, uma das dificuldades dos estudantes, nós notamos ao longo do tempo, é que eles ficam procurando qual equação vai usar. Aqui nós utilizamos o teorema do Pitágoras, mas poderia ser o volume de algum sólido, por exemplo, o volume de uma esfera, o volume de um cone, poderia ser a distância de 2 pontos. Existem várias equações dependendo do problema que você quer modelar, ok? Em seguida, utilize a regra da cadeia para derivar em relação a t. Por quê? Muitas vezes os alunos já substituem na equação valor. É muito comum nós vermos o pessoal substituir x igual a 6 na equação e depois derivar. Então, você vai errar o problema se substituir antes. Você deriva a equação original e talvez você precise usar a equação para encontrar alguma variável, que no caso da gente era y, depois que derivou a equação. Ok? E, por fim, substitui os dados na equação e encontre a resposta. Se você seguir esses passos, você vai utilizar bem esse assunto de taxa, resolver vários problemas relativos. Também outra dica, resolva o máximo de exercício possível. Porque quanto mais exercício, você vai pegando mais confiança. Observe que derivar aqui é bem tranquilo, porque vocês já viram praticamente a derivada de todas as funções. Mas qual o detalhe? É tentar aplicar a uma situação real essa teoria. Temos aqui agora um segundo exercício, em que temos a vazão que a água escoa em um reservatório. Esse reservatório é cônico, é 0,2 metro cúbico por minuto. Vamos considerar que esse cone tem um diâmetro da base igual à altura. Ou seja, o diâmetro da base e a altura sempre serão iguais. Quão rápido está diminuindo, ou seja, a altura vai diminuindo à medida que a água vai escoando aqui por baixo, então vai escoando água aqui embaixo, e a altura, o nível da água vai começar a diminuir. Quão rápido está diminuindo a altura da água? Quando essa altura, queremos agora saber a taxa de variação da altura para a altura de 2 metros. Ou seja, quando está na altura de 2 metros, qual a taxa de variação nessa altura? Então, o que é que foi dado no problema? Temos aqui já um esboço, né? Um cone de altura H e raio R, que a altura está diminuindo. Mas foi dado aqui que a vazão da água no reservatório é 0,2 metro cúbico por minuto. Observe que essa vazão ela é negativa. Por quê? A taxa de variação de volume no tempo, se você observar, o volume vai diminuindo. Então, seria menos 0,2 metro cúbico por minuto. Um outro detalhe que foi dado é que a altura é igual a 2 metros, no instante que nós queremos, mas nós queremos dH em relação a t. Ou seja, a taxa de variação da altura
em relação a t. A equação que nós conhecemos do cone, que relaciona o volume, é o volume do cone, ok? Só que esse cone é dito no problema que a altura é sempre igual a 2 vezes o raio. Então, o raio desse cone seria dado pela metade da sua altura. A equação do volume do cone, vocês viram no ensino médio, que é a área do círculo vezes a altura dividido por 3. Ou seja, πr ao quadrado h sobre 3. Só que, como nós estamos querendo achar dh sobre dt, nós precisamos tirar o raio dessa equação e deixar tudo em função de h. Só que o raio não é h sobre 2, então vamos substituir h sobre 2 ao quadrado vezes h. h ao quadrado vezes h é h ao cubo. E 2 ao quadrado é igual a 4. Ok? Então ficamos com πh3 sobre 4 sobre 3. Resolvendo essa divisão de fração, repete-se a primeira vezes o inverso da segunda, ficamos com 4 vezes 3, 12. Então, nosso volume é πh3 sobre 12. Agora estamos prontos para derivar, ou seja, fazer dv em relação a t vai ser igual. Π sobre 12 é uma constante, π sobre 12. A derivada de h ao cubo, regra do tombo, 3 vem para frente, então ficaremos com 3h2, mas pela regra da cadeia, precisamos multiplicar por dh dt, ok? Foi dado no problema dv dt, que é menos 0,2, e foi dada a altura em que nós queremos encontrar dh dt, para uma altura de 2 metros. Ok? Se nós simplificarmos aqui 3 com 12, vamos ficar πh2 sobre 4, e substituindo finalmente os valores, menos 0,2 dv dt igual a πh2, 2 ao quadrado, 4. Observe que 4 pode simplificar com 4. Então, dh dt, o π está multiplicando, pode passar dividindo. Ficamos com menos 0,2 dividido por π, metros por minuto. Essa seria a taxa de variação da altura. Observe que ela também é negativa, uma vez que quando o volume diminui, a altura também está diminuindo. Se você quiser saber exatamente esse valor, você pode dividir na sua calculadora científica 0,2 dividido por π. Observe que a unidade é dada em metros por minuto, uma vez que estamos trabalhando no sistema internacional, ok? Aqui para a distância, mas o tempo está em minuto. Então, todas as taxas vão estar em metros por minuto. Já a taxa do volume é metro cúbico por minuto, ok? Iremos fazer um outro exercício em que mostra que a altura de um triângulo está aumentando a uma taxa de 2 centímetros por minuto, enquanto a área desse triângulo está aumentando a uma taxa de 4 centímetros ao quadrado por minuto. Ou seja, quando a altura desse triângulo aumenta, a área também aumenta, ok? Com a taxa de 4 centímetros cúbicos por minuto. A que taxa a base do triângulo está variando quando a altura for 10 centímetros e a área foi 200 centímetros quadrados? Então, o que é que foi dado nesse problema? Foi dado inicialmente dh dt, ou seja, a taxa de variação da altura, 2 centímetros por minuto, e foi dado a taxa de variação da área, que seria dA dt, que é 4 centímetros quadrados por minuto. Ok? E queremos, nesse problema, dB dt, ou seja, quando é que a base está variando? Quando a altura for 10. Quando a altura for 10 e a área for 200 centímetros quadrados. Nós precisamos fazer um esboço, como vimos anteriormente, dessa questão, para tentar entender melhor. Uma questão bem simples, tem um triângulo de base B e altura H. Observe que a altura ela está aumentando, ou seja, ela está subindo aqui, né? Temos aqui a altura aumentando. Para manter essa área constante, a base teria que diminuir essa variação, ou seja, a base vai estar diminuindo. Então, possivelmente vai dar negativo. A equação que relaciona o problema, você já conhece desde o ensino fundamental. A área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2, ok? E vamos derivar essa equação. Então, dA dt, observe que 1 sobre 2 é constante, só que aqui temos agora um produto, que seria dado por B vezes a derivada de H, mais H vezes a derivada de B. Então, se fizermos aqui B vezes a derivada de H, H é dH dt.
Observe que nós estamos utilizando muito a notação de Leibniz, porque em taxa é bem interessante utilizar do que usar a belinha e a galinha, porque você já vê que é em relação a T, para você não esquecer, mais H que multiplica dB dt. Observe que nós já temos dA dt, que é igual a 4, já temos dH dt, ok? Temos esse valor, e queremos descobrir dB dt. Também nós já temos aqui, ó, variando quando a altura for 10 centímetros, nós já temos o valor de H, falta somente o valor de B nessa questão, que nós podemos encontrar diretamente pela equação, porque quando a área é 200, 1 meio de B vezes H, temos aqui 10 dividido por 2 é 5B, então B é 200 por 5, que seria 40. Então, encontramos B. Mas observe que nós encontramos a parte. Se você substituir e vai derivar, você vai errar o problema. Então, iremos substituir na equação. Então, ficamos com dA dt igual a 4, B é 40, dH dt seria 2, mais H que foi dado, que é 10, dB dt nós queremos nesse problema dividido por 2. 2 vezes 4 seria 8, 40 vezes 2 daria 80, passando para o primeiro membro fica negativo. Então, 8 menos 80 daria negativo, menos 72. E vamos dividir por 10, uma vez que o 10 está multiplicando dB dt. E aí encontramos dB dt menos 72 sobre 10, que daria uma taxa de variação da base de menos 7,2 centímetros por minuto. Observe que se continuássemos aumentando o valor de H, por exemplo, para H igual a 100, ficaríamos com 100 dividido por 2, 50B igual a 200, logo B seria igual a 4 centímetros. Quando a altura aumenta, o valor de B diminui para manter essa área constante de 200 centímetros quadrados. Mas observe que se B fosse igual a 4, teríamos aqui 4 vezes 2, 8, e aí ficaria 8 menos 8. Ou seja, dB dt seria zero para esse valor de H. E para um H maior que 100, essa taxa de variação começaria a ser positiva. Ou seja, o valor de B teria que começar a aumentar. dB dt teria que começar a ser positivo. Então, está aí um problema bem interessante de taxas relacionadas aplicado à área de um triângulo. Por fim, nessa parte de taxa, vamos voltar àquele problema, o problema lá da soldagem MAG, onde nós temos aqui, determinamos a velocidade, que seria 0,2 metros por segundo, ds dt, e o raio de 110 milímetros. Vimos que θ é igual ao espaço sobre o raio, o espaço percorrido dividido pelo raio vai dar um ângulo θ em radiano. Então, esse espaço pode estar em metro, o raio teria que estar em metro. Se o espaço está em milímetro, o raio teria que estar em milímetro, ok? Então, encontraríamos o ângulo θ em radiano. Mas nós podemos dizer que S é igual a θr, se multiplicarmos meio pelos extremos, ok? Então, transformamos essa divisão num produto. E nós queremos no problema a taxa de variação que o carretel gira. Como a velocidade está em metro por segundo, nós vamos colocar o raio para metro no sistema internacional. Então, 110, que é o raio, dividido por 1000, ficamos com 0,11 metros. E vamos derivar a equação S igual a θr em relação a T, aplicando a regra da cadeia. Então, ficamos que ds dt, lembram do problema do triângulo? Temos aqui um produto. Então, ficaria θ vezes a derivada de r em relação a t, que seria dr dt, mais r, que multiplica dθ em relação a t. Ok? Então, nós já temos aqui ds dt, que é 0,2. O θ, você pode estar se perguntando qual o valor de θ, mas observe o detalhe. dr dt, o raio é uma constante, porque o carretel gira quando a camada de diâmetro 220. Então, nessa camada, o raio é constante, porque o diâmetro também é constante. Então, dr dt seria zero. 0 vezes θ daria zero. O R dessa camada nós temos, que seria 110, que nós encontramos, seria 0,11, ok? O raio é 110 milímetros, mas vamos trabalhar em metro, então usaríamos 0,11. E dθ dt,
ok? É o que nós queremos nesse problema, a taxa de variação que o carretel gira. Substituindo, θ vezes zero daria zero, mais R, que é 0,11, dθ dt. Como essa parte é zero e aqui está multiplicando, nós podemos passar 0,11 dividindo. Então, dθ dt seria 0,2 por 0,11, o que daria 1,8 radianos por segundo. Imagine agora uma curva y igual a f de x. Vamos escolher um ponto dessa curva, que seria um ponto A, f de A, que também é um ponto comum à sua reta tangente y igual a L de x nesse ponto. Então, nós vimos como encontrar a equação da reta tangente, que é dada por y menos f de A, que é o valor de y do ponto, igual a m, que é o coeficiente angular da reta, x menos a, que é o x, coordenada de x desse ponto. Ok? Se nós chamarmos de f de x a função é y igual a f de x, nós podemos dizer que f de x vai ser aproximadamente igual ao y dessa reta tangente. Se passarmos aqui o menos f de a para o segundo membro, ficamos com f de a mais m, que seria o f' de a, que é a derivada da função no ponto, x menos a. Ou seja, nós podemos encontrar uma aproximação para essa curva através da sua reta tangente. Observe que quanto mais próximo de A, ou pela direita ou pela esquerda, você vai ver que o f de A da reta tangente vai ser praticamente igual ao f de A da função. Quanto mais próximo, melhor vai ser essa aproximação. Nós temos aqui, se chamarmos para reta tangente y igual a L de x, temos que é f de A, f' de A, x menos a. A isso chamamos de aproximação linear ou uma aproximação pela reta tangente. Vamos fazer um exercício onde vamos encontrar a linearização da função f de x igual a raiz quadrada de x mais 7 em a igual a 2. Com esse exercício, nós queremos determinar a raiz quadrada de 8,96 e a raiz quadrada de 9,04. Observe que hoje em dia, com as calculadoras científicas, nós podemos tirar essa raiz rapidamente. Mas nós queremos aqui demonstrar que, dependendo da função, você pode encontrar valores sem o auxílio da calculadora com aproximação muito perto, utilizando a linearização. Então, essa função raiz de x mais 7, nós podemos transformá-la numa potência, que seria x mais 7 elevado a meio, que é equivalente à raiz de x mais 7, e vamos derivar. Usando a regra do tombo, o meio vem aqui para frente, então ficaríamos com o meio de x mais 7 elevado a 1 meio menos 1, que seria menos meio, vezes a derivada de x mais 7, que é igual a 1. Derivada de uma constante é zero e derivada da função identidade é 1, ok? Então ficamos aqui com 2 no denominador. Mas observe que x mais 7 elevado a menos meio é o inverso. É 1 sobre x mais 7 elevado a meio. E x mais 7 elevado a meio, podemos dizer que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x mais 7. Ok? Então, temos aí f' de x e podemos encontrar L de x, como vimos anteriormente, seria f de a, como a igual a 2, então ficaríamos com f de 2 mais f' de a, f' de 2, x menos a, que seria x menos 2. Observe que f de 2, se nós substituirmos, ficamos com a raiz de 2 mais 7, ou seja, a raiz de 9, que é 3. E f' de 2, temos aqui 1 meio de raiz de 9, que é 3, ou seja, 1 meio vezes 1 terço, que daria 1 sexto. Então, se substituirmos, ficamos com 3 mais 1 sexto de x menos 2. Então, temos aqui, se tirarmos do parêntese, 1 sexto de x, ou seja, x sobre 6, e 3 menos 1 vezes 2 daria 2 sextos, que é 1 terço. Então, 3 menos 1 terço, ficamos com 8 terços.
Então, a função L de x seria x sobre 6 mais 8 terços. Ou seja, linearizamos essa função que seria a reta tangente. Então, podemos dizer que a raiz quadrada dessa função de x mais 7 é aproximadamente o valor de L de x. Como queremos encontrar as raízes de 9,04 e 8,96, para dar 9,04, o x teria que ser igual a 2,04, que somado com 7 daria a raiz de 9,04. Como o x é 2,04, se dividirmos por 6 e somarmos com 8 terços, vamos encontrar 3,006666. Aplicando o mesmo procedimento para a raiz quadrada de 8,96, para dar 8,96, o nosso x teria que ser igual a 1,96. Colocando 1,96 em x, ficamos com 2,9933. Se tirarmos essas raízes na calculadora, encontraríamos praticamente o mesmo resultado até a quarta casa decimal. A partir daí tem uma pequena diferença, mas note que é praticamente desprezível. Também poderíamos utilizar esse mesmo princípio, só que agora para fazer aproximação por diferencial. Ou seja, nós vimos que f de x é aproximadamente a equação da reta tangente, onde m é f' de A, só que agora nós vamos ver o seguinte detalhe. Aqui em A, temos f de A, para esse ponto que é comum, mas observe que se nós somarmos A mais um ΔX, ok? Então, teríamos aqui na base desse triângulo dx e a altura desse triângulo dy. Observe que ΔX é aproximadamente ou igual a dx. Se você olhar aqui, ó, o ΔX seria o nosso dx, mas o ΔY seria um pouquinho a mais que o dy. Mas à medida que ΔX, ok, tende para zero, ou seja, quando dx estamos bem pertinho aqui do ponto A, nós podemos aproximar dy como aproximadamente ΔY. Ou seja, na aproximação diferencial, a aproximação linear pode ser escrita como essa equação a partir da reta tangente e podemos dizer é aproximadamente f de A mais f' de A, x menos A. Mas o nosso x agora seria A mais ΔX. Quando subtrairmos de A, poderíamos simplificar e dizer que f de A mais ΔX é aproximadamente f de A mais f' de A ΔX. Como consideramos que ΔX é igual a dx, ok? Nós vimos também que a notação de Leibniz para a derivada dy dx é f' de x, dependendo da função. Mas a derivada da função também pode ser interpretada como uma razão de diferenciais, dy dx, onde se nós multiplicarmos meio pelos extremos, temos que dy é dado por f' de x vezes dx. Por isso, vamos utilizar a aproximação por diferenciais. Ok? Então, se nós substituirmos nessa equação, ficamos com f de A mais ΔX, aproximadamente igual a f de A, mas quem é f' de A ΔX? Como ΔX é igual a dx, podemos dizer que essa aproximação aqui seria dy. Também vamos aplicar para a mesma função que vimos, f de x igual a raiz de x mais 7, com a igual a 2, e vamos querer tirar a raiz quadrada de 904, agora por aproximação diferencial. Nós já tínhamos feito a derivada da função f, ou seja, utilizando a regra do tombo e a regra da cadeia, temos aqui um meio de x mais 7 a menos um meio, derivada de x mais 7 é igual a 1. Então, tínhamos visto na questão anterior que f' de x é 1 sobre 2 raiz de x mais 7. Ok? Só que nós vimos aqui que dy é f' de x dx. Nós já temos f' de x, ok?
Então, podemos dizer que f' de x vezes dx é dx dividido por 2 raiz de x mais 7. Se a é igual a 2, como sugerido aqui na questão, e nós havíamos dito que dx é igual a ΔX, como nós queremos calcular a raiz de 9,04, nós temos aqui que ΔX é 0,04. Porque quando a é igual a 2, 2 mais 7 daria a raiz de 9. Como nós queremos calcular 9,04, o ΔX seria 0,04, que é igual ao dx, ok? Então, esse dx é 0,04 e o a que estamos trabalhando é igual a 2. Se substituirmos aqui em dy, 0,04, que é dx, 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 7, que é a raiz de 9. Então, ficamos aqui 0,04 dividido por 2 vezes 3, que é a raiz de 9. Encontramos 0,006666 para dy. Ok? Mas nós não vimos que a raiz de 9,04 pode ser aproximada por f de a mais ΔX, que é aproximadamente fa mais dy. Ou seja, dy nós já calculamos aqui, certo? E f de a é a f de 2, que se nós substituirmos f de 2 vai dar 3. Então, se nós somarmos 3 mais 0,006666, vamos ficar com 3,006666. A raiz de 904 na calculadora vai dar aproximadamente esse valor. Veja que só vai divergir a partir da quinta casa decimal. Quando é que vamos utilizar essas aproximações? Para funções mais complicadas, em que é difícil calcular o valor de ΔY, a aproximação por diferenciais é muito útil. À medida que ΔX vai ficando cada vez menor. Ou seja, quanto mais vai chegando próximo de A, ΔX vai ficando cada vez menor, dy vai ser aproximadamente ΔY. Ou seja, vai ficando mais próximo do valor real, diminuindo assim a margem de erro. Ok? Então, ficamos aí na nossa aula de hoje. Sugiro que você faça o máximo de exercício possível aí de taxa relacionada e aproximações lineares e diferenciais. Vê lá o livro-texto que está na descrição do vídeo. Resolve esses exercícios, porque na próxima aula nós estaremos estudando as funções hiperbólicas. Então, vamos ver o seno, o cosseno e a tangente agora num formato diferente. Vamos estudar a trigonometria na hipérbole. São conhecidas como funções hiperbólicas. Então, nós vamos ver o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico e a tangente hiperbólica. Além da cossecante, secante e cotangentes hiperbólicas. Então, forte abraço aí para todo mundo. A paz. Fiquem com Deus e até lá!